Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e na nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 6, onde tem como título Origem da Vida, Gametogênese e Embriologia. Então a tia pede que vocês abram a apostila na página 83 e acompanhem comigo. Bom, origem da vida, gente. Como surgiu essa origem da vida? Quando essa vida ela se originou, né? Não há resposta, gente, definitiva para essa pergunta. Assim como também para várias partes da ciência, né? Nós não temos uma resposta concreta. O que acontece? São formuladas hipóteses, né? Que têm sido levantadas no decorrer de todo esse tempo. Algumas dessas hipóteses elas são rejeitadas diante a novas evidências e outras perduram, né, por um bom tempo. E a cada nova evidência encontrada, gente, parecem ser mais corroboradas. O que é corroboradas, né? Mais comprovadas, mais confirmadas, tá certo? Então, assim, há explicações de caráter religioso que não fazem parte do ensino da biologia. Existem estudos religiosos, né, sobre essa origem da vida, mas que não fazem parte do ensino da biologia. Variam conforme o credo e a fé de cada pessoa. Só que, de modo geral, essas explicações, elas são conhecidas como criacionismo, tá? Nele, a vida e as espécies, elas foram criadas por um ser supremo. Na religião, né, a gente entende que a vida ela foi criada por Deus, só que para a ciência, para a biologia, não foi exatamente dessa forma, tá? Na ciência, uma das principais hipóteses para que a gente explique a origem dessa vida foi a abiogênese. E o que é essa abiogênese, né? Também conhecida como geração espontânea. Bom, nessa abiogênese, gente, acreditava-se que a vida ela poderia surgir sem vida pré-existente. Essa corrente, hoje superada pela ciência, baseava-se em fatos então inexplicáveis, tá? Um deles foi que quando se deixavam resíduos, restos de alimento e sujeira jogados, logo apareceram bichinhos se mexendo nesses restos. Então, esses bichinhos, depois se provou que eram larvas de insetos, tá? Explicações do que acreditavam na abiogênese, vida que apareceu de uma matéria morta. Então, assim, como que foi combatida essa ideia de geração espontânea? Vamos aqui observar, acompanhem comigo na página 83. A gente vai descartar, entre muitos outros, os experimentos, a gente vai destacar, na verdade. A gente vai destacar, dentre muitos outros experimentos, de 2 cientistas, tá? E aí, o que acontece? Temos Francesco Redi e Louise Pasteur. Então, o que a gente vai entender? Que Redi, ele utilizou 3 recipientes, tá? Nos quais colocou carne, que logo essa carne ela apodreceu, tá? Vedou totalmente o primeiro frasco, o segundo ficou totalmente aberto e o terceiro foi coberto por uma tela de trama finíssima. Então, vamos observar aqui os resultados desses esquemas. O primeiro recipiente, né? Ele tampou totalmente. Então, a gente vê que esses insetozinhos, eles não puderam depositar larvas nessa carne. O segundo recipiente, nós vimos que as moscas, elas entraram totalmente em contato com essa carne e aí gerou larvas. E no terceiro recipiente, que também foi coberto, essas moscas, elas não tiveram contato com essa carne. Então, não houve larvas, certo? Ó, no primeiro recipiente, como eu acabei de falar, não apareceu nenhuma larva. No segundo, apareceram muitas larvas.
que depois viraram pupas e, por fim, os insetos saíram voando. E no terceiro recipiente, apareceram insetos sobrevoando, mas nenhuma larva nessa carne. Alguns insetos, gente, deixaram ovos na tela, que depois se transformaram em larvas. Bom, Redi, ele provou que os bichinhos não apareciam espontaneamente da matéria morta, mas muitos adeptos da geração espontânea não aceitaram tais experimentos como conclusivos. Por quê? Particularmente quando começaram a pesquisar micro-organismos que apareciam em caldos nutritivos devidamente esterilizados. Então, assim, Redi, na verdade, comprovou que os bichinhos eles não apareciam de forma espontânea, né, na matéria morta. Teve que estar uma mosca lá para colocar a larvinha para que pudesse aparecer, né? Só que muitos não aceitaram essa teoria como uma teoria conclusiva. Então, o que aconteceu? Foi aí que Pasteur quem derrubou definitivamente a ideia da abiogênese. Que como foi que ele fez? Utilizando um frasco conhecido como pescoço de cisne, Pasteur colocava um caldo nutritivo em um balão de vidro de pescoço comprido e, a seguir, esterilizava-o pela ação do calor. Quando o calor diminuía, formavam-se por condensação gotinhas na curvatura inferior do pescoço do frasco. Então, a gente vai observar aqui esses experimentos, ó. Nós temos, né? Aqui um frasco com meio de cultura esterilizada em um frasco comum. E a gente viu que o quê? Que após certo tempo, houve contaminação por bactéria, tá certo? E aqui a gente vê o quê? Outro frasco que após certo tempo não houve contaminação por bactérias. Quando o frasco ele é quebrado, há contaminação por meio da cultura, tá? Então, assim, a gente vê aqui o gotejamento e vê aqui quando esse frasco ele foi quebrado. Essas gotinhas, gente, eles impediam a entrada de esporos, mas deixava o ar passar. Quando Pasteur quebrava o pescoço do cisne, permitindo a entrada dos esporos, o caldo se contaminava, tá? Os adeptos da abiogênese não puderam invalir o experimento e a ideia da geração espontânea no âmbito científico foi derrubada. Bom, então, se a vida, gente, só se origina de vida, fica uma pergunta a ser respondida: como apareceu a primeira vida? E aí é um questionamento. Bom, uma das melhores hipóteses foi proposta na primeira metade do século XX pelo russo Oparin e pelo inglês Haldane, que trabalhavam independentemente. Então, o que aconteceu? Ambos propuseram uma evolução química das moléculas simples que teriam se transformado em moléculas orgânicas complexas, tá? Então, assim, Oparin e Haldane, gente, consideravam que a atmosfera primitiva da Terra, há cerca de 4 bilhões de anos, era formada basicamente por 4 gases: gás oxigênio, vapor de água, amônia e o metano, tá? Esses gases, em um ambiente muito quente, com descargas elétricas em grande tempestade, teriam reagido e formado nos oceanos primitivos os primeiros compostos orgânicos. Nesses oceanos primitivos, seria possível que os compostos orgânicos fossem reagidos e, eventualmente, formassem películas lipoproteicas, capazes de separá-los do meio. Essas unidades, elas foram denominadas coacervados. Em um dado momento, gente, uma dessas unidades pode ter conseguido a capacidade de se autoduplicar e, nesse momento, passou a ser o primeiro ser vivo. A partir daí, a reprodução e a mutação, elas vão se originar
a variedade de seres que serão selecionados pelo ambiente. Então, assim, isso pode ser comprovado? Foi aí que, em 1953, o bioquímico Miller, com 22 anos, e seu orientador e professor químico Harold, simularam as condições da atmosfera primitiva para ver se conseguiam uma evolução química. Juntaram em um aparelho conhecido como simulacro os gases oxigênio, vapor de água, amônio e metano, além de calor e descargas elétricas. Bom, ao observarem o aparecimento de blocos de moléculas complexas para bases de formação de proteínas, não comprovaram que a vida começou desse modo, mas eles provaram que isso pode ter acontecido. Então, nós temos a representação aqui do experimento, né? E a gente vê aqui que temos uma fonte de calor, onde essa água, ela foi aquecida, evaporou, né? Passou aqui pelo tubo, pelas descargas elétricas, calor de raio, essa água ela foi resfriada, né? E coleta de água contendo compostos formados no processo. Então, assim, gente, tendo introduzido sobre essa origem da vida, né? A gente viu aqui a princípio que é uma pergunta muito difícil de se responder e que existem várias hipóteses para tentar explicar essa origem da vida. Mas, para que a gente possa exercitar e entendendo melhor pouco a pouco, a tia pede que vocês estejam fazendo atividadezinha de 1 a 4 da página 90, onde tem a teia do conhecimento. Vocês vão ler esse texto e responder as questões. Na próxima aula a gente corrige e dá continuidade à explicação do nosso capítulo, onde a gente vai falar sobre gametogênese, tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Bom final de semana, grande beijo pra vocês.